Olha, nós temos que entender a prisão. Olha, nós temos que entender a prisão do Braga Neto como o ato preparatório da prisão de Jair Bolsonaro. Eu vou falar sobre a questão jurídica, o que é que houve hoje antes, mas eu quero chamar você a compartilhar esse vídeo e voltar nesse assunto todo dia. As pessoas, essa coisa da morte, do assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes, teve um impacto muito grande na sociedade. Até entre eleitores do Bolsonaro, isso chocou. Vocês viram a pesquisa Quest, que deu Lula com 51, Bolsonaro com 35. Teve o impacto dessas revelações. Então a gente tem que esquentar esse tema. Agora vamos lá. O Braga Neto foi preso por obstrução de justiça. Ele falava com o pai do tenente-coronel Mauro Cid. Ele queria saber o que houve naquele processo de colaboração premiada. Olha aqui, eu li as 33 páginas dessa decisão de hoje do Alexandre de Moraes, que decretou a prisão do Braga Neto. Tem um trecho aqui na página 13, que ele fala que no dia da deflagração da Operação Tempus Veritatis, 8 de fevereiro de 2024, eles pegaram na sede do PL um documento na mesa do coronel Flávio Botelho, assessor do Braga Neto. E o que tinha lá? Perguntas foram respondidas pelo tenente-coronel Mauro Cid, para acalmar Bolsonaro. Teor das reuniões, olha o que foi delatado. Mauro Cid responde: nada. Eu não entrava nas reuniões, só colocava o pessoal para dentro. E tem ponto a ponto. E o Mauro Cid estava claramente querendo tranquilizar o Braga Neto e o Bolsonaro. Ou seja, eles interferiram o tempo inteiro para prejudicar as investigações. Bolsonaro pode ser preso de duas formas. Uma, no julgamento final do Supremo Tribunal Federal, sobre o golpe de Estado, que vai acontecer no próximo ano. Mas ele também pode ser preso preventivamente, se tentar obstruir a justiça. Aí é onde mora a questão. Bolsonaro não faz outra coisa, covarde como é que é, do que tramar contra essa investigação e contra a prisão dele. Eu cheguei a alertar parlamentares que aquele PL da anistia, porque tem deputado que usa o seu mandato para tentar atrapalhar a investigação. O PL da anistia era uma coisa dessa, porque não era anistiar só quem estava condenado, era impedir que a pessoa fosse julgada por qualquer ato que aconteceu naquele período da história, depois das eleições, até depois do dia 8 de outubro. E eu disse para os deputados: vocês não podem se esconder no mandato parlamentar para, através de um PL como esse, atrapalhar, interferir nas investigações. Gente, eu queria fazer esse pedido a vocês. Tem que ser pauta diária nossa isso aqui. É muito grave o que aconteceu. Volto a dizer, era um golpe violento, com anulação das eleições, com prisão do presidente, com morte do presidente eleito. É muito grave. Então essa tem que ser uma pauta diária nossa. Vamos preparar a sociedade para esse dia que vai chegar, que é a prisão do Bolsonaro, e não só do Bolsonaro. Pela primeira vez na história desse país, militar, golpista, sendo julgado, condenado e preso. Bolsonaro no hospital, Bolsonaro no hospital, Bolsonaro no hospital. O que não falta é foto de Bolsonaro no hospital. Por acaso alguém viu Lula postar foto dramática no hospital como posta Bolsonaro? Não, né? Lula sofreu um acidente doméstico grave, levou pontos na cabeça, mas ele não se fez de coitadinho como sempre Bolsonaro se faz. Lula recebeu cuidados médicos e já foi trabalhar logo no dia seguinte, porque Lula é um presidente sério que trabalha de verdade. Não fica fazendo drama em rede social como faz Bolsonaro. Felizmente, o presidente Lula está bem e que fique melhor a cada dia. E para você, bolsonarista, que torceu para o avião de Lula cair, para você que ficou feliz com o acidente doméstico que Lula sofreu, para você do Deus acima de todos, que deseja o mal para o presidente Lula,
Fique esperto, viu? Porque de gente de Deus igual você, o inferno, ó, tá cheio. Para zero surpresa da sociedade brasileira, Bolsonaro sabia do plano que iria matar Lula, o seu vice e o ministro do STF. E qual seria o papel de Bolsonaro nessa situação aqui? Ele sabendo do plano de execução do presidente eleito, o que é que ele deveria fazer? Qual seria o seu papel enquanto presidente da República? Será que ele não deveria avisar o presidente Lula que ele estava sofrendo grandes riscos? É óbvio que Bolsonaro sabia. Ninguém é idiota, não sei eu que estou falando isso aqui. É a Polícia Federal que está apontando que Bolsonaro sabia desse plano de execução contra o presidente Lula, o seu vice e o ministro do STF. A questão é que esses investigados que foram presos, eles trabalhavam para Bolsonaro. Eles eram ligados a Bolsonaro e eles tiveram que receber ordem de alguém. E quem deu a ordem para fazer essa trama, esse golpe de Estado, que para ele poder ser efetivo, com sucesso para esses golpistas, tinha que executar o presidente eleito da República, o seu vice e o ministro do STF. A pergunta que não quer calar: quem foi que mandou matar Lula? Quem foi que mandou matar o seu vice e o ministro do STF? Galera, eu duvido você não se emocionar vendo esse vídeo que eu vou te mostrar agora. Uma senhora foi até o hospital em que o Lula está internado e ela não sabia escrever muito bem, mas pediu ajuda para uma repórter fazer uma carta para ela com uma oração que ela queria muito entregar ao presidente Lula. Ela deu entrevista ao jornal Metrópolis, que inclusive fez uma matéria sobre esse caso, que é a que eu vou te mostrar daqui a pouco, e foi sensacional, porque ela conseguiu entregar a carta ao fotógrafo do presidente Lula, que se comprometeu a entregar essa carta direto ao presidente. E no final, ela ainda diz que fez aquela cartinha para que o Lula se livrasse de todo o mal. Dá uma olhadinha só nesse momento incrível, muito fofo, e assim, me deixou realmente com o coração muito quentinho. Antes disso, já clica aqui para me seguir e fica agora com esse momento tão especial. Nesta quarta, em meio à concentração da imprensa em frente ao Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, o Lula está internado lá, então tem bastante gente que está acompanhando ali em loco, né? E ele vai sair em breve, vamos lá. Onde Lula está internado, uma admiradora chamou a atenção. Uma senhora de 64 anos que passou o dia em frente à unidade de saúde, empenhada em entregar uma oração ao presidente. Que fantástico, né? Semi-analfabeta, Dona Maria das Graças pediu ajuda à equipe do Metrópolis para escrever o bilhete abençoado. Inclusive, depois de ter o pedido negado por seguranças do hospital, ela conseguiu finalmente deixar a oração com o Ricardo Stuckert, que é o fotógrafo do Lula. Inclusive, parabéns ao jornal Metrópolis, que fez uma reportagem dessa, uma reportagem que mostra que a gente ainda tem confiança aí na humanidade, né? Fotógrafo oficial de Lula, que se comprometeu a deixar o papel diretamente com o presidente. Agora é o momento, dá uma olhadinha aqui, que ela entrega para o fotógrafo fala, né, que vai entregar para o Lula. Vamos lá. Como é que é o nome da senhora? Maria das Graças, seu nome bonito, eu entrego. Pode deixar. Muito obrigada. Nós Que coisa fofa, né, cara? Que coisa fofa, vamos lá. conversamos com a idosa, que explicou a motivação. Porque eu vim para conversar com o presidente Lula, né? Que legal. Entregar uma oração para ele Fantástico. fazer, para se livrar de toda a maldade, né? De se livrar de todo esse mal que está acontecendo com ele, né? Mas eu não consegui. Mas eu consegui entregar um bilhetinho, pedi para uma moça escrever um bilhetinho, eu entreguei o bilhetinho e a oração para ele fazer essa oração. Que sensacional, que ele cara. fique curado e que ele se liberte de toda essa maldade que está em volta dele, né? Toda a maldade, toda a ganância, Toda coisa ruim que o pessoal tá mandando, né? inveja, toda a ira, né? E que ele consiga se libertar e ser uma pessoa absolutamente iluminada, sábia e feliz. Galera, não tem como, né? O coração esquenta, a gente vê essas coisas e renova a nossa fé na humanidade no geral. Eu fiquei muito contente, tem muita gente aí enviando orações ao presidente Lula de todos os lugares que você pode imaginar. Também tem muita gente enviando aí energias negativas, né? E a gente sabe que com a proteção que o Lula tá e com as coisas boas que as pessoas estão pedindo, supera todo esse mal. Em breve a gente vai ver o presidente aí forte de novo, disponível já para voltar ao trabalho. Tudo isso aí já na próxima semana, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu tô confiante, tenho certeza que o Lula tem a força e tá confiante também. Já vou pedir para você deixar nos comentários aqui o que você achou da atitude dessa senhora. Não esquece de compartilhar muito esse vídeo e já me segue para acompanhar mais conteúdo
que nem esse aqui. Mudou tudo, tá? Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Eu mesmo falava aqui que o Bolsonaro vai ser primeiro julgado e condenado, depois que ele vai ser preso. Mudou tudo e eu vou explicar por quê. Presta atenção. Você já me segue? Me segue aí. Presta atenção. A Polícia Federal estava investigando o Bolsonaro. Depois do carnaval, elas deveriam apresentar o pedido de indiciamento, o Bolsonaro ia se tornar réu. Era isso que a gente falava, né? Depois da eleição, o Bolsonaro se torna réu. Só que em outubro, a Polícia Federal adquiriu um equipamento novo de Israel que tem capacidade de ver mensagens e arquivos apagados de um celular ou de um computador que outras ferramentas que a Polícia Federal já tinha não tinham condição de encontrar. E quando esse equipamento chegou no meio das eleições, a Polícia Federal descobriu muito mais coisas do que ela imaginava. Então descobriram, o que foi mais chocante para todo mundo, um plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. A partir daí nós não estamos mais falando de um crime político, nós estamos falando de um crime de sangue. Isso foi muito chocante para todo mundo. E paralelamente a isso, nos Estados Unidos, o Trump venceu as eleições americanas. Aí a Bolsonaraiada, agora o Trump vai dar anistia para todo mundo, vai soltar todo mundo. Eu falei, olha, presta atenção. O Trump não vai fazer nada, isso vai acelerar a prisão do Bolsonaro, porque esses bolsonaristas vão se empolgar, vão se exceder e vão fazer o processo andar mais rápido. Pois não deu outro. Enquanto eles estavam investigando aquilo tudo e já estavam vendo a gravidade desse plano, o tal do tio França, uma semana depois da vitória do Trump, vai lá para Brasília e se explode. Tentou entrar cheio de bomba no STF, não conseguiu, se explodiu. Ali ficou claro, não dá mais para esperar. A situação é grave, eles têm planos para matar e tem pessoas que estão dispostas a fazer isso. 2 dias depois, o Alexandre de Moraes decretou a prisão de 4 militares e de um policial federal. Vocês lembram disso? Então, ali já era para ter mandado prender o Braga Neto e o Bolsonaro também, porque esses eram responsáveis pelos planos de assassinato. Mas juridicamente, tecnicamente, ainda estavam faltando alguns detalhes para amarrar os dois ao plano golpista. O Alexandre de Moraes chamou o Mauro Cid para prestar um depoimento porque a delação dele estava por um fio. A Polícia Federal queria anular a delação porque ele não estava falando tudo o que ele sabia. O Alexandre de Moraes chamou. Vem cá, me explica aqui umas coisas. O Mauro Cid, ele tinha certeza que ele ia ser preso. Ele foi de mala para lá. Ele preparou uma mala para dali já sair preso. Os outros militares tinham acabado de ser presos. Ele sempre prestou depoimento na Polícia Federal. Dessa vez não era na Polícia Federal, era lá pro próprio Alexandre de Moraes, que é o cara que estava com a arma na cabeça, que é o cara que ia ser assassinado por um plano do qual ele participou. Ele falou, eu vou ser preso. Para não ser preso, o que ele fez? Nesse depoimento, ele entregou a cabeça do Braga Neto e do Jair Bolsonaro. Foi ali, isso foi no dia 21 de novembro, agora de 2024. Passaram-se 20 dias para a Polícia Federal poder comprovar tudo que o Mauro Cid falou. Ele fez todo o desenho do plano de morte, de assassinato, tudo, deixou tudo claro. E agora o Braga Neto já foi preso. E o Bolsonaro, por que ele não foi preso? Existe uma preparação. Nós estamos vendo um ato preparatório. A prisão do 02, do Braga Neto, é só para avisar. Vocês se preparem que tá chegando aí a prisão do Bolsonaro, pode ser a qualquer momento. Acabou a paciência, agora eles perceberam a gravidade que a vida deles está em risco, então eles vão prender o Bolsonaro, entre aspas, em legítima defesa. Não iam fazer isso, mas esse plano é gravíssimo e o atentado lá do tio França acelerou tudo. Vocês esperem para qualquer dia, para qualquer hora, a prisão de Jair Messias Bolsonaro. O que você acha? Responde aqui para mim nos comentários. Vamos orar pela prisão do Bolsonaro. Alguém que é responsável pela morte de 600 mil vidas. Alguém que debochou de pessoas morrendo na pandemia. Alguém que debocha da vida, que não investe em quem mais precisa e que é responsável por um golpe de Estado, tem que estar preso e pagar pelos seus crimes. Na Bíblia está escrito que os 2 maiores mandamentos é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você não ama o próximo, você não está seguindo o exemplo de Jesus. Jesus era um exemplo de entrega, de amor, de cuidado com quem mais precisa. Bolsonaro é o contrário. É o exemplo do mal, do atraso, com pitadas de psicopatia. Ele não comprou vacina. Ele tem que pagar pelos seus crimes. Quem comete crimes tem que ser preso. E a hora dele está chegando. Então vamos orar pela justiça. Pela justiça. Anistia é o c... Os bolsonaristas planejaram várias atrocidades, inclusive envenenamento do presidente Lula. E essa trama foi feita na casa do ministro de Bolsonaro, o general Braga Neto. Nós estamos falando da cúpula bolsonarista
que planejou a execução do presidente da República e que também tramou o golpe do dia 8/1 de 2023. Sempre são bolsonaristas, sempre é a cúpula bolsonarista, e vocês vão abrir a boca para dizer que o bandido do Bolsonaro não sabia de nada. Peraí, que nem todo mundo votou em Bolsonaro, não. Nem todo mundo é idiota, não. Eu não quero mimimi também aqui, não. É por isso que essa anistia acabou. Você que foi lá o dia 8/1 de 2023, não vai ter anistia, não. Acabou a boquinha, meu velho. Pessoal, eu queria comentar essa entrevista do Mourão hoje no Globo, segunda-feira, dia 16 de dezembro. Olha só, muita canalice, né? Falou muita besteira ali. E aí ele diz, houve reuniões, mas não levaram à ação. Ou seja, mas é interessante ver que os bolsonaristas, eles saíram de um discurso assim, nunca foi discutido o golpe, nunca aconteceu absolutamente nada, para agora já admitir, né, mediante as provas, todas que apareceram, as conversas que foram capturadas ali nos arquivos dos telefones, na memória dos telefones. Aí agora eles já dizem, olha, não, realmente teve a conversa pelo golpe. E aí o Mourão diz o seguinte, embora admita que existiu pensamento golpista entre militares, ex-vice de Bolsonaro minimiza o caso. Diz que o exército teve atitude correta e elogia o ministro da Defesa de Lula. Aqui é o seguinte, eu vou analisar alguns trechos específicos dessa entrevista, mas antes eu queria só mostrar. Ali Valdemar da Costa Neto, a Sadi não diz isso expressamente, mas a gente sabe que é. A Sadi consultou o Valdemar da Costa Neto e ele falou que realmente o Bolsonaro tá desesperado, ele só esperando a hora que ele vai ser preso. E uma pessoa que conhece muito Bolsonaro hoje de manhã me deu uma frase que eu queria deixar registrado aqui. Eu perguntei, e o ex-presidente Bolsonaro? Ele disse, Bolsonaro está como passageiro da agonia. Está esperando, porque sabe que o cerco está se fechando. Bem, mas deixa eu retomar aqui a entrevista do Mourão, olha só. O jornalista está apertando ele ali e tal, porque ele tenta, igual um peixe ensaboado, sair das questões, mas olha só, o jornalista do Globo pergunta, há relatos de que até carro oficial do Exército foi utilizado na operação do golpe. Aí o Mourão diz o seguinte, isso tudo aí tem que ser analisado dentro do contexto. Mas vamos combinar, golpe não funciona assim. Golpe é como você viu aí na Síria, na Venezuela, na Turquia. É tropa na rua, é tiro, é bomba. Isso aqui é uma mentira deslavada. Isso aqui tem que ser desmascarado. Inclusive, lamento que o repórter não fez isso lá na hora. Tá? Porque, por exemplo, o golpe de 64 foi dado sem que se desse um tiro no Brasil todo. O golpe foi dado quando houve as conversas, tá? Quando houve, aliás, as conversas dos comandante militar do leste, com o comandante-geral do Exército, com o comandante da Marinha, da Aeronáutica. Assim, o Lincoln viajando o Brasil todo, amarrando, né? Olha, o comandante do Nordeste tá dentro, o comandante do Sudeste tá dentro, o comandante do Exército tá dentro. Ou seja, amarrar as pontas e tal. Essa fase de conversa é que foi o golpe. Porque no dia mesmo não precisou dar um tiro, porque o golpe já estava dado. Foi só anunciar para a sociedade. Inclusive é o seguinte, todas as comunicações oficiais, essas conversas que foram golpe, estão totalmente documentadas, tal, num documentário disponível até aqui no YouTube, chamado O Dia que Durou 21 Anos, tá? Quem tiver interesse de ver, é um excelente documentário, tá? Mas o fato é que esse argumento de que, não, mas não chegaram a botar as tropas na rua, não, mas quando colocou tropa na rua, o golpe já foi dado há muito tempo, internamente, tá? Então o argumento que o Malafaia também veio hoje berrando, dando piti, ele também é inválido. Isso é um absurdo. A prisão de Braga Neto é imoral, ilegal e mancha o judiciário. Conversa entre dois generais de 1 ano e meio atrás não é fato novo, nem tampouco é fato concreto. Conversa não é fato concreto, não tem materialidade. Onde é que está? Uma confraria de amigos para proteger o ditador da toga Alexandre de Moraes. Esse sim tem atentado contra o Estado democrático de direito. Ele tem que tomar um impeachment e ser preso. Ele preside inquéritos imorais e ilegais, como o da fake news. Abuso de poder. Bem, aí, seguindo aqui, o repórter do Globo pergunta, se o Exército tivesse cedido, a instituição teria contrariado os seus princípios? E aí o Mourão responde, a realidade é a seguinte, houve um processo eleitoral que tem uma parcela da população descrente desse processo. Mas quando você soma os prós e contras, o processo foi esse. Os dois lados participaram ativamente, houve uma derrota eleitoral e tem que ser encarado dessa forma. Então isso aqui me chamou a atenção porque ele joga no ar, assim, olha, tem uma parcela da população descrente no processo eleitoral. E ele coloca como se isso aí tivesse vindo do nada, sabe? Apareceu um movimento orgânico na sociedade de desconfiar do processo eleitoral e tal.
E não tem nada de orgânico nisso. Isso aí foi plantado pelo bolsonarismo, mas de maneira árdua. Isso aí foi um trabalho. E qual que era o objetivo? Isso aí é parte do golpe. Ou seja, descreditar o sistema eleitoral era uma condição sine qua non, colocaria que é uma condição indispensável para que o golpe fosse dado. Você precisava construir o discurso com a sociedade das motivações para as quais você ia dar o golpe, né? E a principal delas seria essa suposta fraude no processo eleitoral. Então isso aí não vem do nada não, Mourão. Bem, mas enfim, eu vou mudar de assunto aqui porque eu preciso fechar o vídeo. Então, 2 notícias rápidas. Primeiro, que hoje houve um grande leilão, tá? O Banco Central vendeu só hoje 4 bilhões e 600 milhões de dólares das reservas internacionais do Brasil para segurar a cotação do dólar, tá? E o resultado foi nulo, tá? Porque você veja que na hora que faz o leilão, tudo bem, aí ocorre ali uma queda da cotação do dólar. Mas logo na sequência, durante o dia, a cotação volta a subir. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque virou, e muitos setores dentro do PT começaram com um discurso como se os leilões, né, vender as reservas internacionais, como se isso fosse uma bala de prata para a crise cambial. E o Galípolo, na época, chegou a falar sobre isso. Falou, olha, isso aí, segundo ele, tá, a expressão que ele próprio usou o câmbio é flutuante. O Banco Central não vai segurar o dólar no peito. E hoje aconteceu uma demonstração exatamente do que o Galípolo já tinha avisado. Ou seja, fez um leilão grande, né, um leilão de mais de 1% das reservas internacionais do Brasil, e simplesmente o resultado nulo. Então o negócio é o seguinte, se o Banco Central pegasse firme mesmo e fizesse aí um projeto de todos os dias, de manhã e à tarde, leilões aí na casa de 4 bilhões de dólares e tal, todos os dias, o Banco Central conseguiria aí no máximo uns 3 meses fazer isso até que se esgotassem as reservas internacionais do Brasil. E é o seguinte, quando a reserva começa a chegar no fim, o mercado começar a ver que o Brasil não tivesse mais munição, né, ali no estoque, aí o câmbio ia para R$10. Tá? Se o mercado olhasse e visse que o Brasil o Banco Central estivesse esgotando a sua reserva em dólar, aí aconteceu o que aconteceu na Argentina. Tá? Então, não é por aí a solução do problema. E pessoal, você já deve ter percebido que a partir de hoje, quem, digamos, assumiu, quando você clica nessa mensagem, eu sempre falo disso aqui, né, da oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, né, que nós temos aqui para vocês. Basta clicar no link que tá aí, quem estiver precisando, quem tiver interesse, clique no link. E a partir de hoje, quem clicar no link não vai mais falar com o Thiago, né? Vai falar com o próprio Clayson, nosso colega, nosso amigo aqui do YouTube. Ele que, inclusive, assume essa parte. Você vai conversar diretamente com ele sobre essa oportunidade. Então, reforçando aqui, é uma oportunidade de se trabalhar. Pode ser, inclusive, ganhando em dólar, não necessariamente, tá? Tem várias oportunidades ali. E quem tiver interesse, quem tiver precisando de trabalho honesto, não é bet, não é nada disso, pode clicar no link, tá? Na descrição do vídeo.